regiões. De fato, os efeitos benéficos do programa são bastante evidentes, particularmente no que diz respeito ao aumento de emprego, das exportações, da própria produção automotiva no perímetro das regiões abrangidas. A sua participação no total nacional de empregos gerado pelo setor, por exemplo, passou de 0 antes da criação do regime especial para mais de 13% em 2009. No mesmo período, sua cota-parte nas exportações brasileiras dos veículos alcançou 10%, partindo da premissa de praticamente nada. Hoje, entretanto, a indústria automotiva brasileira passa por um momento peculiar. Se, por um lado, a produção, o emprego e as exportações crescem, por outro, as importações crescem mais ainda, em função do desequilíbrio da taxa de câmbio. E o setor, que se mostrava superavitário até 2008, apresentou déficit da ordem de 3,7 bilhões de dólares. Em 2009, as estimativas chegam a apontar déficit superior a 5 bilhões. Em 2010, senador Roberto Jucá. Considerando-se todos os ramos da indústria, inclusive a de autopeças. Isso torna ainda mais importante modificar tal estado de coisas, não somente incentivando um nível mais equilibrado do desenvolvimento entre as regiões do país, mas também permitindo à nossa indústria condições mais justas de competição no mercado internacional. Daí, senhor presidente, a importância que teve a edição da medida provisória 512. Ontem, como se fosse uma festa no plenário desta Casa, governo e oposição, todos aliados, aprovando por unanimidade esta medida provisória, que, na verdade, traz precisamente incentivar a produção automobilística nacional e, não menos importante, reforçar as políticas de desenvolvimento regional em favor dos estados menos desenvolvidos, conforme preceitua a própria Constituição Federal. Por isso, chamo a atenção para que, na proporção que as medidas provisórias forem aprovadas, mexendo com o IPI, logicamente que é preciso que nós tenhamos o cuidado de fazer com que os municípios, que em última análise serão aqueles que são mais prejudicados, porque é mexer na sua base de sustentação para a distribuição dos recursos referentes ao Fundo de Participação dos Estados e dos municípios. É preciso, senhor presidente, senhores senadores, que o governo, ao incentivar o desenvolvimento da indústria automotiva na região norte, nordeste e centro-oeste, pense também no amanhã que os municípios poderão pagar um preço muito caro, bem como os estados, porque a base de cálculo da participação no Fundo de Participação dos Estados e municípios é afetado com as ações que são praticadas para atender a demanda e ao crescimento dessas regiões, no que nós estamos absolutamente